Olá, boa noite, boa tarde. Estamos aqui na nossa live da Comissão Nacional de Família e Tecnologia do IBDFAN. Estamos numa série, na série das nossas lives e hoje nós vamos falar sobre inclusão digital dos vulneráveis, idosos, crianças e adolescentes. Então estou fazendo aqui mais uma vez essa introdução para as pessoas irem chegando e verificarem se a conexão agora está legal, se a gente consegue agora conversar com a doutora Rosália. Então, vou chamar aqui a doutora Rosália, que vai conversar com a gente sobre a inclusão digital de vulneráveis. A doutora Rosália, ela é membro da nossa comissão, é advogada, mestre pela USP e vai aqui conversar conosco sobre a inclusão digital dos vulneráveis. Então vamos aguardar aqui a doutora Rosália entrar. Cheguei. Voltamos, tá vendo? A tecnologia nos dá essa possibilidade. A gente vai, a gente volta sem sairmos do lugar. E a gente vai para tantos cantos, né? Não tem é? Já o pessoal lá do Pará, tem pessoal daqui da região sudeste, do centro-oeste, então é muito interessante toda essa dinâmica, olha só, né? Você que ainda não é associado do IBDFAN, associe-se ao IBDFAN, e você que queira participar da nossa comissão, entre em contato conosco e faça parte da nossa comissão. Rosália, estávamos falando sobre inclusão digital. Sim. E você estava fazendo um recorte sobre a diferença, e você está me ouvindo? A diferença entre letramento digital e inclusão digital. Tá? Só que a doutora Rosália não está me ouvindo, eu acho. Situações da internet. Vamos aguardar para ver. Vamos chamar a doutora Rosália de novo. Vamos lá? Vamos lá. Bom, então o que a doutora Rosália estava nos explicando? Uma diferença bastante importante. Uma coisa é a inclusão digital, que é a possibilidade de acesso à internet, acesso às ferramentas digitais. Diferente do letramento digital, porque justamente vai depender de uma compreensão sobre as ferramentas, sobre os riscos da ferramenta, sobre o uso das ferramentas digitais, como que essas ferramentas podem nos auxiliar, mas mais importante é quais são os riscos que estas ferramentas podem nos trazer. Tá? Então, essa diferença que foi bastante importante aqui, que foi pautada pela doutora Rosália, que estamos esperando que ela volte para que nós possamos continuar a nossa interessantíssima conversa com ela, até porque nós estamos aqui falando de uma temática muito rica, que a gente falando de inclusão digital, a gente fala de democracia, a gente fala de democracia dos meios digitais. Então, isso é muito importante. Vou chamar aqui a doutora Rosália de novo, porque a gente não pode pensar uma igualdade de condições sem darmos uma igualdade de acesso, igualdade de ferramentas para que as pessoas possam utilizar os meios digitais. Rosália, estou eu aqui fazendo um apanhado do que você tinha conversado com a gente, estava conversando. Eu espero que a gente consiga continuar a nossa conversa, né? Eu espero que a internet nós vamos permita. conseguir, sim. Vamos conseguir. Então, já passamos por essa. Agora eu tenho uma outra questão, né? Priorizar o mundo virtual nos contatos dessas comunidades online. Então, os jovens hoje priorizam as comunidades e os amigos no mundo virtual, o contato virtual, de repente a uma conexão familiar, por exemplo, né? Então, veja, com uma juventude completamente dependente de uma conexão virtual, que gera... Tá me ouvindo ou não? Tá me ouvindo? Tô. Sim. Então, a questão é o seguinte, os jovens estão cada vez mais dependentes das conexões.
tá? E essas conexões geram amizade, geram toda uma comunidade virtual. E aí está a questão da aceitação, da necessidade que o jovem tem de ser aceito. Isso não só nas comunidades virtuais, mas fora também, né? Mas essa questão, vamos falar agora sobre a questão dessa necessidade de aceitação fazer com que esse jovem seja ainda mais vulnerável, Rosália. Isso é uma realidade? É um fato, é um fato. Ainda mais agora nesse momento de pandemia, piorou muito a questão da possibilidade do jovem fazer a socialização que antes ele já estava acostumado nas escolas, nas suas atividades fora de casa, e o adolescente ele precisa muito do grupo, principalmente o adolescente. A criança sente a dificuldade muito grande de desenvolver a sua energia num ambiente restrito. Mas o adolescente ele sofre mais pela falta do grupo em si. E com isso, ele começa a tentar compensar a falta de dopamina produzida nos ambientes que ele fazia anteriormente, até com atividades físicas mais regulares, ele começa a ir para a internet, que os neurocientistas dizem que aumenta a dopamina. Só que aumenta também a questão da dependência da internet. E com isso, ele fica mais vulnerável a exposições em ambientes que vai dando uma possibilidade maior de problemas. Se esse adolescente ele não é acolhido de uma forma muito carinhosa ou entendido pelos seus pais, pelos seus cuidadores, ele começa a entrar em conflito, ele começa a buscar algum lugar que lhe dê algum limite, algum tipo de comando, mesmo que esse comando seja um comando inadequado. Então, ele começa a procurar grupos que o aceitem. E, com isso, ele pode, inclusive, acabar, sem perceber, indo para um caminho inadequado. Ele acaba extravasando a sua raiva, toda a sua energia de adolescente em situações inadequadas, realizando coisas que a gente chama de assédio virtual, de bullying virtual, de situações em que você acaba fazendo uma extorsão através de nudes, sextortion, que são situações em que você tenta extorquir, fazer uma extorsão com a pessoa do outro lado da tela, se ela não te pagar, para que você possa, inclusive... Revelar fotos íntimas. Fotos íntimas, que isso traz um transtorno gigantesco. Rosália, mas dentro dessas situações, que são situações que geram responsabilidade, né? Você fazer um cyberbullying com uma pessoa, a gente sabe o que pode causar, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Isso gera uma responsabilidade. Mas nós estamos aqui falando de pessoas, de crianças e adolescentes até esse momento, né? E aí eu vou entrar numa outra questão. Quais são as responsabilidades dos pais frente a isso, né? Porque a gente fala assim da inclusão digital, mas há uma responsabilidade. No momento em que eu concedo a inclusão, ou seja, concedo os meios de acesso à internet a um filho ou uma filha, eu preciso também saber, quais são os riscos. Né? E olha a responsabilidade que isso pode gerar. Pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Com certeza. Essa é a parte que faz com que a gente estude cada vez mais essa circunstância. Por quê? Porque desde sempre no direito, os pais são responsáveis pelos atos dos filhos menores de idade. Ou seja, tanto faz no ambiente físico quanto virtual. No ambiente físico era mais fácil o pai entender, olha, eu não posso dar a chave para o meu filho, do carro, se ele fizer alguma coisa eu vou ser responsável, se ele
brigar na escola e agredir alguém, eu vou ser responsável. Mas na internet, com a situação da geração dos pais não ter tanto domínio com relação ao mundo virtual, ele acaba achando que isso não existe. Então, existe, a responsabilidade é plena, você tem responsabilidade. Isso também é uma vulnerabilidade? Total. Isso também não é uma vulnerabilidade? A gente fala da vulnerabilidade, claro que nem todos os pais são idosos, né? Mas também há uma vulnerabilidade, porque a gente tem uma geração que está chegando aí à fase adulta e que está tendo seus filhos, e os seus filhos estão chegando à adolescência. É uma geração híbrida, porque é uma geração que nasceu analógica, né, e foi se digitalizando por necessidade, por circunstâncias da vida moderna, né, foi se digitalizando. Então, aí eu estou entrando num outro meandro aí, né? Sim. Será que também não há... tudo bem, os pais são responsáveis, mas minimamente os pais têm que cuidar. Mas será que os pais sabem do que eles têm que cuidar? Quais são os riscos que os filhos estão passando? A maioria não sabe, a maioria não tem essa noção. Por isso que o letramento digital, ele não é uma situação só para o adolescente e para o idoso. Eles são os mais vulneráveis. Mas todas as pessoas, especialmente os cuidadores, tanto das crianças e adolescentes, quanto com relação aos idosos, eles têm que ter conhecimento, têm que ir atrás, têm que buscar informação para que você possa melhor gerir essa questão. Talvez você não tenha o mesmo domínio do seu filho, mas se você tiver uma boa relação e conseguir construir uma boa relação com o seu filho, ele pode te ajudar a mexer naquele software, naquele aplicativo, e você vai ser uma troca. Você vai ensinar para ele algumas situações delicadas. Eu fiz um experimento essa semana com os meus filhos. Eu tenho um filho adolescente e uma filha que hoje ficou adulta. Hoje ela faz 18 anos. Uma jovem adulta. Uma jovem adulta. Parabéns para ela. Obrigada. Para fazer esse experimento, o que eu fiz? Uma das poucas redes sociais que eu não tinha era o TikTok. Então, eu pedi a eles para me ensinarem como fazer. Cada um teve uma tarefa. Eu quero que vocês peguem dentro de TikTok 3 situações. Uma de desrespeito, de preconceito, uma de uma coisa divertida que vocês acham, e a outra, eu quero alguma coisa que seja produtivo para vocês, para a vida de vocês. E cada um fez. O menor fez do TikTok, a maior fez de memes. E aí a gente discute em cima do que eles trouxeram para mim. Interessante. Por exemplo, o meu filho trouxe algumas situações que para ele interessante era uma questão culinária, que ele aprendeu a desenvolver mais o talento dele nessa pandemia. Ele trouxe questão de preconceito dentro do TikTok muito bem relacionado e uma coisa que ele gosta. É uma troca. Eles vão me ensinando e eu vou ensinando para eles qual é o limite dessa responsabilidade. Olha, isso aqui não vai dar certo se você falar desse jeito com as pessoas. Ontem a gente participou de um webinar. Então, Rosália, você está dando uma dica assim que é muito bacana, inclusive para as pessoas que não são tão letradas no meio digital, porque nós não somos letrados, né? A gente tem que aprender. Um pouquinho, às vezes a gente vai meio que no tato, claro, a gente busca, até porque é a nossa área de atuação, a gente vai buscando, a gente vai aprendendo. Mas pensemos naqueles nossos colegas que sejam pais, né, responsáveis, que não têm esse letramento, domínio, né? Então, esse domínio. Então, eu acho que a dica que você está dando é super bacana, porque você faz com que os pais participem também um pouco da vida e é um dos jeito filhos, diferente, porque no passado, a princípio, era só o pai que ensinava para o filho não tinha, a princípio, nada para ensinar para o pai. Agora é uma outra dinâmica em que sempre um tem que colaborar com o outro. Se você tiver essa conquista de colaboração, é fundamental. E aí eu vou dar uma outra dica que eu acho que ela é sensacional.
a você colocar os dois polos, colocar crianças e adolescentes ensinando idosos. Então, eu já tive idosos perto de mim que não tinham adolescentes, eles tinham uma dificuldade gigantesca para aprender alguma coisa junto da internet. E, contrapartida, aquele idoso que tem um neto por perto, tem um sobrinho por perto, ele começa a ensinar e a falar, porque o idoso ele está um pouco mais suscetível a golpes na internet. E a criança e o adolescente de fazer algum ato infracional. Ele pode fazer um bullying, que pode gerar até um ato infracional, que é uma penalidade grave da criança e do adolescente, que ele pode ser até recolhido para os internatos, que hoje é um crime que você não vai para o presídio, mas você vai para o internato. Então, é grave. E o pai tem que ter essa noção. A responsabilidade civil também é grande. E o que está escrito na internet não se apaga. E esse paralelo que você fez com a geração anterior, um pai e uma mãe não davam a chave do carro para um filho, porque é evidente que o filho poderia provocar um acidente e trazer, obviamente, responsabilidades, né? Também não dava, enfim, ou seja, a gente tinha algo mais palpável para dizer, não, isso aqui vai gerar responsabilidade, né? Meu filho pode bater em alguém na escola, isso vai me gerar responsabilidade. Mas pela internet também há responsabilidade, é só mudar o objeto. É mudar, e ela é mais gravosa, ela é mais preocupante e ela tem um potencial lesivo muito maior. Eu gosto de um jeito que a Roseli Saião sempre narra com relação à internet. Ela diz assim, você responsável por uma criança ou adolescente, você não deixaria essa criança sozinha na Praça da Sé, que é o centro de São Paulo. Você não deixaria. Sim. Normalmente, não. Quando você deixa o filho sem nenhum monitoramento na internet, equivale a isso ou a muito pior. Ele pode ser assediado, ele pode se perder, ele pode entrar em lugares... Ele pode estar do seu lado, né? Ele pode estar sentado do seu lado. E tem essa situação. Como Rosália, é que isso então, vai é muito acontecendo? importante gerarmos aí uma política de educação digital para os pais também. Para os pais. É importante, porque a gente pensa muito nos noção. filhos, né? É importante isso. Porque, né? por exemplo, eu lido com muito adolescente à minha volta. Nas minhas atividades, eu tenho bastante contato com eles. Quase todos já tinham Facebook antes do tempo permitido no aplicativo. O aplicativo, ele permite 13 anos de idade. E os pais falam, mas ele quer. Eu falei, mas ele não tem idade. Ele ainda não tem maturidade para saber o que ele estaria postando. Eu já tive adolescente que fazia piadinha racista. E eu falava assim... Porque achava engraçado. Ele achava engraçado, ele achava que isso não era, então, porque não tinha uma percepção. E aí eu falava então, assim, Rosália, legal. voltando à responsabilidade. Um pai e uma mãe que, sabendo que o filho não tem idade para participar de uma determinada rede social, ainda assim permite e não o monitora, eu acho que isso ele pode ser responsabilizado. Ele pode ser responsabilizado civilmente, então ele pode ter uma situação de ser condenado por danos morais, especialmente, e ele pode ser também até uma situação dentro do ECA de criminalização, por abandono digital, de deixar a criança ao que ele puder. E com isso, o que acontece, Patrícia? Os pais não têm... Eles acham, olha, é mais fácil, ele está ali na internet, mas se você deixa muito, o adolescente especialmente, ele vai se fechando para as relações interpessoais, ele vai deixando de se cuidar. Nessa quarentena,
os especialistas estão preocupados, porque é muito tempo sem convívio com outras pessoas. Rosali, tem uma coisa assim, veja, nós levamos décadas para mudar o eixo da família. Décadas. Né? E o IBDFAN foi um dos responsáveis por essa maravilha, né, que trabalhou nessa migração de uma família patrimonialista para uma família alicerçada no afeto. Ou seja, na reunião das pessoas, no afeto. Esse é o amálgama, né? E aí, veja, nesse momento, eu me pergunto aqui, agora conversando com você, eu me pergunto se essa geração não pode levar a família para um outro vértice. Porque, veja, a gente demorou muitos anos para conseguir centrar a família no afeto, na união, na reunião. E agora a gente nota, por exemplo, um afastamento, porque as pessoas estão cada vez mais dentro das suas redes sociais. E estar dentro das redes sociais, elas estão no mundo virtual. Rosália, você veja uma família reunida na sala que ninguém se conversa. Então, aí a gente já passou por essa experiência aqui na minha família. E aí nós chegamos e tivemos uma ideia. Na hora que nós estivermos assistindo um filme em família, todos colocam o celular dentro de uma caixinha. Para que não ficar com a vontade de responder. E nos pegamos, em muitos momentos, que os adolescentes falam, parem de mexer, mãe, para de mexer, pai. Então, a gente percebeu que também estávamos juntos nessa questão. Fazer alguns combinados em família. Há tempo de resgate sempre do filho. Ah, mas meu filho é adolescente, ele não me obedece. Quem sabe o resgate dos jogos de tabuleiro, né, Rosália? Não, isso é sensacional. A gente virava a noite jogando jogos de tabuleiro. São sensacionais. Estabelecer, e as crianças gostam, não precisa nem ser jogo de tabuleiro. Pode ser um simples jogo de memória, que não leva mais do que 15 minutos numa noite. Une a família de um jeito extraordinário. Fazer uma refeição junto. Não é simples nessa quarentena, cada um está com um horário. Parece que está mais complicado do que antes. Nós brincávamos de dicionário, Rosália. Aí em São Paulo também? Sim, dicionário. Sim. A gente brincava aqui chama de adedanha, aí acho que chama de stop, não é? Ah, sim, stop, sim. Brincávamos, sim. né? Não, mas tinha um outro de dicionário ainda que meu avô abria, pegava, botava o dedo e falava uma palavra e dizia, mas stop, brinquei e brinco com os meus filhos de vez em quando também. Bacana. Eu acho que essas coisas é um resgate. E tem aquele filho que tá difícil. Comece a colocar um limite nesse filho. Comece a cortar a internet da madrugada. Toda vez que eu falo para os meus adolescentes que em casa, há algum tempo atrás, eu desligava o Wi-Fi que ficava num lugar estratégico na casa. Você é ruim, Rosália. Eu falei assim, pode ser. Mas lá em casa é desse jeito. Então, no futuro eles vão agradecer, né? Sim, mas assim, eu vejo que o adolescente, em geral, quando ele está muito ousado, é porque ele não está podendo extravasar de alguma forma. E ele vai começar a chamar a atenção dos pais para poder ter um retorno de afeto. E normalmente chamar a atenção dos pais pode ser de uma forma negativa, né? Muito, pode ser indo para álcool, para droga, para situações de se cortar. Nós estamos no Setembro Amarelo, então isso é uma coisa grave. Nós vamos falar sobre isso. Então, nós temos essa dinâmica. Em compensação, nós temos o idoso que acredita em tudo. Está escrito na internet, está ali. Mas foi fulana que me mandou. Mas fulana recebeu de quem? Uma outra geração, que é a geração que acreditava na palavra. É uma geração crédula. Mas nós, como comunidade, e esse é um dos papéis, tanto no Estatuto do Idoso quanto no ECA, que a sociedade tem que cuidar. Então, isso que nós estamos fazendo nessas lives do IBDFANTEC é cumprindo o nosso papel, nossa função social de levar um alerta. Há possibilidade de você contornar com esse adolescente situações. O Ivan Capelato, que é um outro psicólogo que eu gosto muito, eu escutei ele
reescutei esses dias, e ele narrando de adolescentes com graves problemas. Se você fizer 8 dias de limites com amor, com afeto, sem julgar, sem criticar, deixar que ele exploda. Ele contou casos de adolescentes que quebravam um quarto e o pai não falava nada e continuava colocando os limites, você não vai sair, você vai ficar. No 9º dia, tanto a criança quanto o adolescente, eles começam a agir diferente, porque você começa a colocar limites. Então, sempre há tempo de você colocar... Começa a se reorganizar, né? A criança e o Rosália, adolescente precisam desse limite. eu acho que uma das preocupações maiores, e aí a gente fala em termos geral, e aí vamos pensar no que você está falando aí, da criança e do adolescente, né? Bom, primeiro fazer um recorte bastante interessante que você nos colocou. Uma coisa é a criança e o adolescente no uso indevido da internet, né? Quer dizer, nos riscos, que se tem na internet, no uso da internet. E outra coisa é o idoso. Sim. Porque a vulnerabilidade do idoso é diferente da vulnerabilidade da criança. O idoso, como vem de uma geração onde bastava a palavra, um aperto de mão resolvia, ou então você saber de quem a pessoa, de que família a pessoa é proveniente, também já trazia uma credibilidade, uma confiança, né? Uma credibilidade. É filho de fulano, neto de cicrano. Então gente de quem? Aqui na minha terra falava, gente de quem? Gente de quem? Você é gente de quem? Então a gente consegue compreender esse tipo de vulnerabilidade. Também não pode chegar e brigar com o pai ou com o avô porque ele acreditou numa pessoa que ligou e se fez passar. De jeito nenhum. Né? A gente tem que acolher, porque o idoso fica constrangido. Depois que ele cai num golpe, ele fica constrangido, ele fica chateado, ele fica magoado. Ele falou, como que eu fui ingênuo a esse ponto? Mas eles são muito hábeis, porque quem quer dar golpe, vai dar golpe de uma forma muito hábil. E acho interessante, depois eu posso disponibilizar, esses dias eu vi um vídeo cômico, mas que traduz muito da essência, que é o golpe do WhatsApp. Então, a pessoa narra como se fosse uma coisa sedutora, animada, e o cara cai. Mesmo ele falando que era o golpe e tudo mais, cai. Então Rosália, todo mundo está sujeito. Então, como a gente vai falar de direito à igualdade, né? Muito e aí a gente voltando, nós estávamos falando aqui das questões práticas da vida, né? Que o direito é uma das ferramentas sociais, né? Então, como que a gente fala de igualdade, de efetivo direito ao exercício do direito da igualdade, se a gente não provê igualdade de condições às pessoas? E igualdade de condições é justamente a possibilidade que tem de compreender o mundo à sua volta, não é isso? Isso é discernimento. E a gente precisa, e aí a minha questão com você, né? Ou seja, políticas públicas de inclusão para fazer com que as pessoas tenham o livre exercício. Porque se não é livre, senão não é livre. Não. Se eu não detenho o conhecimento, minimamente o conhecimento, eu não tenho o exercício da minha autonomia da vontade, porque ela está maculada. Com certeza. Perfeito? Existem então, alguns programas idoso, até que os idosos são incluídos para serem ensinados a como lidar de forma segura. Porque isso está no Estatuto do Idoso. Sim. O Estatuto do Idoso fala de inclusão. E a gente pode lançar aqui a ideia para outras pessoas. Amanhã eu vou ter uma reunião com 2 adolescentes que querem fazer um projeto de inclusão e de memória dos idosos. Mas eu acho que eu vou sugerir para elas irem além. Fazer também uma inclusão na memória digital. Quem tiver, elas querem trabalhar com os asilos da cidade. Então, vai ser muito interessante isso. Você fomentar o jovem a ter esse interesse. Já tive uma troca isso.
esses assuntos precisam estar na pauta, pauta. Do direito das famílias, né? Como nós estamos hoje tratando, né? Como o BDFAM está hoje tratando, assim, os advogados que lidam com relações familiares precisam estar atentos a isso. Precisam estar atentos que isso é responsabilidade parental, como nós conversamos com o Dr. Gabriel Honorato, né? Sim. É uma responsabilidade parental, tá? Isso é muito importante. Então, e acho veja, que é eu importante vou a entrar gente aqui. pensar, Eu o vou entrar operador do aqui. direito é Uhum. pensar que antes a gente sempre pensava na forma reativa, como proteger depois, quando ele caiu num golpe. Isso. Não, agora nós temos que começar a pensar na tecnologia o antes. Isso. Como Mas que a nós gente, vamos ajudar? a gente tem que explicar que existem crimes, né, como você já estava falando, né, existem crimes que são praticados utilizando a ferramenta da internet. Então a gente tem o cyberbullying, como você já estava colocando, tem o cyber-extortion, como você mesmo falou, o sex-extortion, e tem a extorsão pela internet, que é o cyber-extortion. Enfim, uma série de tem o pornô de vingança, pornografia de vingança, tem o sim, pornô de vingança, e você aí tem também um outro, que é o blackfishing, que é o recorte para a questão racial dentro da internet, que é um uso muito interessante, uma discriminação com certeza. Impressionante. Então, no recorte, isso as pessoas precisam saber que essas práticas são criminosas, tá? Adolescente, sim, pratica esse tipo de ato. Sim. A responsabilidade civil pode recair e vai recair sobre os pais. Então, é importante que os pais... Independente da guarda. Independente. Isso não tem nada a ver. Isso tem a ver com o exercício do poder familiar. Exatamente, né? Independente. Então, que é o dever de cuidado. Né? Que é o seguinte, então, é até interessante, né? No ECA, os direitos do adolescente e da criança estão no artigo 2, no segundo. Os deveres da família, da comunidade e da sociedade está no terceiro. Então a mesma pergunta, sistemática no Estatuto do Idoso. A pergunta, como proteger? Né? Como proteger? Essa é a questão. Como proteger, se não através de uma inclusão, de uma política de inclusão? Para as pessoas saberem que essa prática existe. Isso. Né? Saberem que precisam cuidar. O Estado precisa ter políticas. E o microcosmos, que são as famílias, entidades familiares, de qualquer formato, tem que falar assim, eu vou atrás. Como é que eu fui atrás? Eu não nasci mãe, eu fui me tornando mãe. E como é que eu fui melhorando? Para mim, foi estudando, foi procurando fontes. Hoje você tem vários tipos de fonte. Você tem a própria internet, se você pode buscar como fazer. Você pode buscar aulas na internet de graça, você pode procurar livros, você pode conversar com pessoas. E essas práticas também, eu acho que também é de responsabilidade de todos nós, né? Não só o pai ou uma mãe, mas a responsabilidade de todos nós quando nos depararmos com uma prática dessa, né, denunciar nas próprias redes sociais, que a doutora Elizabeth Lamosa está ali nos lembrando, né, podemos denunciar isso para as próprias redes sociais. Cada e rede assim, social o Facebook tem isso, o Instagram tem isso, tem. E existe um canal, é bem lembrado, existe um canal, é o Cyber Help, depois eu vou dar uma olhada, em que tem, é uma organização sem fins lucrativos que é um canal de denúncia. Você tem, o melhor é fazer o canal de denúncia dentro de cada aplicativo, de cada rede, você fazer situações de ir até uma delegacia, se for o caso, e você fazer outras situações de contexto. Você pode ter uma responsabilização da escola. Eu já tive situações no passado em que eu vi uma conversa de WhatsApp em que as crianças da classe narravam que um bullying muito grande com uma menina, mas também diziam que isso acontecia dentro da sala de aula e ainda xingavam a professora. Aí eu levei na escola essa questão. Não era com a minha filha não estava envolvida, mas eu senti responsabilidade. E aí vamos entrar, então, deixa eu puxar o gancho do que você está falando, porque nós estamos já indo para o encerramento, olha só, né? Vamos passar rápido. Nossa, muito bom a gente
É um assunto sério, né? É um assunto bom, mas porque é um assunto sério, é um assunto urgente, que a gente precisa tratar. Isso é questão da própria segurança, da própria saúde das famílias, né? Então, olha só, essa questão que você está falando, o cyberbullying, leva a suicídio. Muito. A adolescentes, o índice de suicídios entre adolescentes é muito grande. Tá? Infelizmente. Muito grande. Infelizmente, os números não são bons. Então, e aí você está falando sobre o cyberbullying, que justamente leva crianças e adolescentes a exterminarem com a própria vida, porque não vem uma saída, né? Porque o mundo dela está tão voltado para aquela realidade daquele grupo que ela não vê outra saída. Então, hoje, o suicídio é uma questão de saúde pública. A doutora Elizabeth está até nos colocando aqui. Sim, é uma questão de saúde pública. Então, nós estamos aí no Setembro Amarelo. Sim. Tá? E existem, gente, olha, tem o cyberbullying, que é isso que a doutora Rosália estava falando, ou seja, crianças que fazem bullying, ou seja, que denigrem outra pessoa, que xingam outra pessoa até o fato dela não conseguir mais suportar. Né? Então, lembrando desse momento agora do Setembro Amarelo, o que é importante a gente falar? Existe o cyberbulicídio. Sim. Cyberbulicídio. Pode falar um pouquinho, Rosário? Sim, isso é o ponto mais grave de uma situação de bullying via internet, em que o adolescente, especialmente, mas também bastante crianças ficam acometidas com isso. Eles não têm a maturidade para enfrentar essa temática, eles começam a se cortar, eles começam a buscar sites que dão ideias de como fazer. E assim, cada dia mais você enfrenta essa questão. E se os pais não estiverem atentos, isso pode acontecer. Existem hoje a estatística de 32 pessoas por dia no Brasil cometem suicídios. Alguma coisa entre 1 a cada 8 segundos. Então, é muito triste no mundo isso, né? É muito triste. Então, uma mensagem que eu acho muito interessante para o jovem, para o adolescente, se tiver alguém pensando nisso. Antes de qualquer coisa, tente conversar com alguém. Se não tiver com quem conversar na sua casa, tem um canal fantástico que é o CVV, o Centro de Valorização da Vida. É o DISC 188. Então, esse DISC, ele salva pessoas. Por quê? Porque ele escuta. Então, se eu tiver que deixar alguma dica aqui para pais e mães, acolher sem criticar, conversar sem julgar e compreender esses sentimentos que estão em turbilhão com esses adolescentes. Você tem que escutar. Depois você pode fazer um encaminhamento para algum psicólogo, para ajuda profissional, mas escutar. Quando você escuta o adolescente sem crítica, ele se abre. Em pouco tempo ele se abre. Eu tenho experiências excelentes com os adolescentes nesse sentido. Dizer que isso não é frescura. Não, né? As pessoas têm... Isso é uma situação... Isso é muito grave, é uma situação de saúde pública. Isso realmente, essa questão de acolher, isso é muito importante. Tá? Não só crianças e adolescentes, mas em termos gerais. Você veja os números que você colocou, é um número realmente bastante... assustador. Assustador. E as pessoas não têm... O que acontece, a mídia, às vezes, divulga com certo glamour. Fulano fica meio idealizado, não mostra a tragédia, o rastro de tragédia que ficou para os que estão em volta. Por isso, também inclusive, tem uma prática, né, Rosália, de não colocar na mídia, não falar o nome suicídio, por exemplo, não é utilizado, justamente para que não forme gatilhos de ideias para os outros. Exatamente. Mas e que as pessoas podem seguir modelos, né? Sim,
Modelos nunca. Agora, o que um pai, uma mãe, um cuidador, um tio, alguém que possa estar atento com essa criança e com esse adolescente? Ele começa a se isolar muito, mudanças marcantes de hábitos, ele tem uma perda de interesse de uma atividade que ele gostava anteriormente, um descaso com a sua aparência, ele começa até a não querer tomar banho, escovar dente, essas coisas assim. Uma piora significativa na escola ou até no trabalho, alterações de sono, de apetite, algumas frases então, que são ele indícios, começa... né? São indícios que algo não está legal. Que não só os pais, mas os amigos, Agora, parentes podem estar veja ligados. que nessa pandemia, tudo isso que eu falei... É verdade. Já está meio junto com os adolescentes. Sim. Então, ligar como os pais têm que redobrar a atenção. O sinal amarelo. Os pais precisam Por isso do redobrar Setembro Amarelo. É prestar atenção. Sim. Perfeito. É cuidar desse adolescente. Não é ir lá criticar. Perfeito. Como a gente soube que uma mãe soube que um filho estava querendo, foi lá e foi brigar com ele, não vai ajudar em nada. Não vai ajudar em nada. É afeto. Rosário, então assim, a palavra é inclusão, afeto. Aceitação, não é isso? Acolhimento. Sim, não é sim, isso? sempre. É isso. Uhum. Então, eu queria agradecer a sua presença maravilhosa, assim, é incrível como essa temática deixa a gente instigada, a gente quer conversar mais, né? Um assunto tão atual, tão sério, né? Principalmente nesse momento aí que estamos falando do Setembro Amarelo. E eu queria te agradecer. Eu vou aqui falar que aprendi muito com você. Essas coisas, essas questões todas são muito importantes para serem ditas e vamos continuar com o nosso trabalho aqui junto à Comissão Nacional de Família e Tecnologia do IBDFAN, que faz o IBDFAN sempre de braços abertos a todas as formas, a todos os elementos novos que chegam na realidade das nossas famílias. Sempre pautando o direito à igualdade, pautando o direito da inclusão. Então o IBDFAN realmente é maravilhoso. Muito obrigada, doutora Rosália. Eu que agradeço. Um super beijo. Um beijo. Tá com Deus. Tchau.